Olá, eu sou Danilo Barba. Eu sou Tayane Scott. E está no ar o novo episódio do Negócios em Pauta. O podcast que discute os desafios do mundo dos negócios para você encontrar oportunidades. Negócios em Pauta. Bom dia, boa tarde ou boa noite para todos vocês que nos ouvem agora em várias partes do Brasil e do mundo. Muito obrigado pela audiência e pela companhia de sempre. Como vocês sabem, na última semana, 1ª de 2020, começamos com muito orgulho nossa segunda temporada. São novos entrevistados com histórias inspiradoras. Vamos conhecer marcas de sucesso que se reinventaram para acompanhar as mudanças de mercado e insights que fizeram nascer negócios surpreendentes para atender novos nichos. São também episódios cada vez mais recheados de notícias do mundo dos negócios e do empreendedorismo. E para a gente começar, lembra do BlackBerry, Thay? Lembro, né? Aquele celularzinho preto com vários tecladinhos. Isso, você achava que ele tinha morrido, né? Eu achava, faz tempo que eu não vejo mais ninguém com ele, mas foi febre, né? No início dos anos 2000. Pois é, o celular do Obama, né? Todo mundo achou que ele sumiu de vez, né? Mas é um engano seu se você também pensava. Porque a empresa está mais viva do que nunca e acaba de fechar uma parceria com a norte-americana AWS, a Amazon Web Services, para tornar os carros inteligentes ainda mais superiores. Eu só prestei atenção na sua pronúncia. Ah, é? Como é, minha pronúncia? Não foi assim robótica, vai? Não, foi sexy. Bom, que bom. Então comecei 2020 com tudo. Durante o Consumer Electronics Show, mais conhecida como a CES, que é a feira de tecnologia realizada nessa semana em Las Vegas. E uma das maiores do mundo, a maior do mundo, né? Detalhe pequeno, né? A BlackBerry anunciou que fez uma parceria com a AWS para demonstrar uma plataforma de software segura, protegida e inteligente para aplicativos nos veículos. A novidade combina a segurança do sistema operacional QNX do BlackBerry, que é em tempo real, né, com os serviços da internet das coisas da AWS, na nuvem e no carro. Ela vai permitir que os fabricantes automotivos acessem com segurança dados de sensores de veículos e criem aplicativos de software com eles, além de modelos de aprendizado de máquina para veículos conectados, elétricos e autônomos. Bacana, né, Thay? Olha, muito bacana mesmo, Dan. Aliás, a CS, vou falar em português Pode mesmo, falar, tá? tá Não liberado. vou pronunciar com sotaque gringo. Ela veio cheia de novidades tecnológicas esse ano. Na verdade, ela sempre vem, né? Mas esse ano a gente teve aí, já viu nesse comecinho de semana, TVs de 8K, refrigeradores de última geração, novos smartphones. E não é à toa, como a gente comentou, que a feira é a maior do planeta nesse segmento tecnológico. É né? o lugar pra gente ver. Televisão de 8K. Pois é, não, a gente devia estar lá, não queria estar vendo isso daqui. Aliás, Eu quero uma já, hein? organização da CES ou da CS, como preferir, por favor, chame a gente pro ano que vem. Por favor. Mas além do anúncio da BlackBerry, que a gente acabou de comentar, que você acabou de falar, também rolou por lá a apresentação da nova linha de TVs da Samsung, que chega ao mercado com o assistente de voz Alexa, da Amazon. A linha da LG também foi apresentada, né, com aquela famosa TV que se enrola e se esconde dentro de um rack. Essa é legal, né? Pensando que agora os apartamentos estão de 30 metros quadrados, a gente precisa enrolar a televisão. Desde o ano passado ela vem povoando o imaginário dos compradores apaixonados por tecnologia, mas a brincadeira vai sair cara, viu, Danilo? Ela vai sair $60 mil, Nossa. mas deve chegar ainda esse ano nos Estados Unidos, então quem quiser comprar por lá já vai poder. Entre outras novidades aí da feira. Mas o que chamou a atenção mesmo, no entanto, foi a preocupação de todas essas empresas com a segurança. Esse ano, a grande atração foi a privacidade, que ganhou destaque aí junto com a inteligência artificial. Tem muita gente preocupada com a privacidade, não é por acaso, né? Não é por acaso, mas falando em destaque, eu vou mudar um pouquinho de assunto, mas continuar em destaque a atenção mundial, que quem também aí apareceu em todas as manchetes nesse início de ano foi a Natura. Ah, é? Por quê? Porque logo no primeiro dia, a empresa já informou que obteve aprovações da Comissão de Valores Mobiliários do Governo dos Estados Unidos e da Bolsa de Valores de Nova York para a listagem de seus American Depositary Shares. Olha só, hein? Orgulho nacional. Os chamados ADSs. De acordo com a companhia, cada ADS representará 2 ações ordinárias de emissão da Natura & Co. e será negociado na bolsa sobre o código NTCO. O banco depositário do programa de ADSs é o The Bank of New York Mellon e o banco custodiante é o Itaú Unibanco. As transações elas começaram na última segunda-feira, 6, e estão empolgando aí a diretoria da empresa. E não parou por aí, viu, Thay?
A Natura também elevou as estimativas para a economia de custos anuais em razão da aquisição da Avon. A empresa calcula uma economia de 200 a 300 milhões de dólares por ano nos próximos 36 meses, mais do que a previsão anterior, divulgada em maio do ano passado, quando anunciou o acordo para comprar a Avon. Com as operações combinadas, a Natura vai passar a ter 6,3 milhões de consultoras e mais de 3.500 lojas ao redor do mundo, operando em 100 países e atingindo mais de 200 milhões de consumidores. Um belíssimo começo de ano, hein, Thay? Nossa, maravilhoso, né? Que outras companhias possam alcançar esse caminho aí em 2020. Né? Amém, né? Que Deus te ouça, que as companhias brasileiras cresçam, as companhias mundiais cresçam, voltem ao Brasil e que a gente tenha mais empregos e uma economia circulando. É o que a gente mais torce, né? Dedos cruzados. Agora, Thay, a gente começou o programa falando de carros, mas eu queria voltar um pouco nesse assunto porque a Uber e a montadora sul-coreana Hyundai, elas se uniram para desenvolver táxis aéreos elétricos. Para São Paulo isso é bom, hein? Pois é, hein? A gente vê bastante ali ponto, né? A cidade já tem uma infrazinha aí para isso. Só falta ter o cacife para todo mundo voar, né? Então elas estão entrando aí na corrida global para fabricar pequenos carros voadores que aliviam aí o congestionamento urbano. A Hyundai vai produzir e implantar os veículos, enquanto a Uber vai fornecer os serviços de corridas aéreas compartilhadas. Outros players globais, como a alemã Daimler e a japonesa Toyota, divulgaram investimentos em startups que visam desenvolver carros voadores elétricos capazes de decolar e pousar na vertical. Já pensou? Você ia se sentir segura, Thay? Eu testaria, né? Decolando na vertical? Mas a gente tem que ver, porque eu não sei nem se eu me sinto segura com Uber na terra, quanto mais no ar. Pois é, existem grandes obstáculos tecnológicos e regulatórios no caminho, né, dessa jornada. Tenho certeza absoluta. Tanto que a Uber e a Hyundai, por exemplo, elas deram prazos muito diferentes que variam aí entre 2023 e 2028 para a comercialização do veículo, o que denota aí esses grandes desafios pela frente. Em 2028 eu vou estar com 40 anos. Não é pra você ficar fazendo esses cálculos. Mas não dá, tudo que termina com 8 é mais fácil de eu calcular ali na minha idade. Pensa, mas você vai estar voando, não dá pra esperar? Não, mas até dá. Aliás, carros voadores, eles casam muito bem com as novas gerações, né? Com a nossa geração dos millennials e com a geração Z, que quer tudo pra ontem e que vem quebrando aí, né, paradigmas em diversas frentes já há alguns anos. Mas tem um outro público crescendo no mercado da inovação e das startups, sabia? Qual? Pois é, os baby boomers. Os velho boomers. Que são aqueles nascidos entre meados das décadas de 1940 e 1960. Então, pessoas que têm aí seus... se você é millennial, é o seu pai, anos. Entendeu? Seus pais. Seus velhos pais que, enfim, tem uma outra visão de mundo. Né? Mas que têm se interessado muito pelo segmento das startups e da inovação. Nos Estados Unidos, por exemplo, as pessoas com mais de 50 anos estão entre os empreendedores mais ativos, com uma taxa de início de novos negócios maior do que a dos mais jovens. É mesmo? A Gallup, que é uma empresa de pesquisa americana, ela levantou que 80% desses negócios são destinados a complementar renda da aposentadoria e manter a mente ativa. Não é só no Brasil que as pessoas sofrem com o valor da aposentadoria não, tá, gente? Já podem ver por aí que nos Estados Unidos... É uma questão global. Também temos este problema. Mas, continuando, esses baby boomers, eles dão um banho nos jovens, porque de acordo com a aceleradora Cana Global, os boomers eles têm 2 vezes mais chances que os millennials, nossa geração, né, de planejar um novo negócio. Além disso, eles têm uma maior capacidade de perceber necessidades ou melhorar produtos e serviços com base em experiência prática. Acho que eles são um pouquinho mais pragmáticos do que a gente, né? Só um pouquinho, né? E carregam uma bela de uma bagagem também, o que deve ajudar muito nisso. Com certeza. Bom, mas bem longe de chegar à idade dos baby boomers, assim como nós, está também um típico millennium, que é o nosso entrevistado de hoje. Quem é? Aliás, eu não sei se ele é um millennium ou se ele já é geração Z. Você vai dar um spoiler ou você já vai anunciar? Eu já vou anunciar, a gente tá falando... Começamos 2020 sem spoiler. Pois é, eu aprendi, foi um dos meus aprendizados de 2019 e uma das minhas metas para 2020, não dar spoilers aqui no Negócios em Pauta. Começou com o pé direito, tá aí. O Marcos Rossi, ele é CEO do Summit Hub, que é uma empresa de inovação que tem como objetivo impulsionar o ecossistema brasileiro de inovação e promover o empreendedorismo no Brasil por meio de conteúdos e eventos. Criada em 2017, a empresa já está avaliada em mais de 10 milhões de reais.
E cerca de 90% da sua receita provém de apenas um evento, o Gramado Summit, que ocorre anualmente. A terceira edição aconteceu no ano passado e teve um crescimento de 400% em relação à primeira em termos de visitação, com mais de 4.000 participantes por dia. Olha aí. Mas não foi só isso. Além desse aumento de visitantes, o evento ele também atingiu um âmbito internacional, porque ele trouxe o Reine Zachariassi, eu não sei se eu pronunciei certo, que é fundador da Vivino como palestrante, e também teve os governos de Mônaco, Canadá e Hong Kong como expositores. Convidados parrudos, hein? Muito parrudos, mas para a próxima edição do evento, que acontece em agosto de 2020, também temos convidados parrudos já confirmados. Ah, é? Quem como tal? o Lobo de Wall Street. Uau. E não é o Leonardo DiCaprio, tá, gente? É o original, o verdadeiro por Lobo favor. de Wall Street. Vamos saber mais dessa história? Vamos logo! Então vamos. Olá, Marcos. É um prazer recebê-lo no Negócios em Pauta. Obrigada por aceitar o meu convite do Danilo. Oi, Marcos. Seja bem-vindo ao nosso programa. Fala, Danilo. Tudo bem, Tayane? Eu que fico feliz demais com a oportunidade de estar aqui conversando um pouco mais sobre a Summit. E é muito bacana mesmo. Obrigado por me receberem. Marcos, como surgiu a ideia de criar o Summit Hub? Quais são as principais atividades da empresa hoje? Então, na verdade, a Summit Hub, ela nasceu como uma consequência da Gramado Summit, que é o nosso maior evento hoje. Uma consequência super positiva. A gente criou em 2017 o que viria a ser um dos maiores eventos de inovação e tecnologia do país. Mas lá em 2017, quando a gente começou, a gente criou esse evento muito para discutir sobre o tema de inovação fora do eixo tradicional, né? Gramado é uma cidade que está no extremo sul do país e que ainda por cima 85% de toda a sua economia vem do turismo. Então era muito bacana a gente começar a provocar esse tipo de discussão fora do eixo, escolhendo Gramado como palco. Mas o mais bacana disso tudo, que foi o que fez com que a gente fosse reconhecido em 2 anos como um dos maiores eventos do país, é justamente porque a gente foi o primeiro evento que deu oportunidade para todo um ecossistema estar presente, independente do tamanho, independente de ser uma grande empresa como uma Resultados Digitais ou como uma Rock Content, ou uma pequena startup que ainda está no seu estágio mais inicial possível. Todos para nós tinham um grande valor e a gente colocou todos nesse mesmo ambiente durante 3 dias. Com isso, de 2017 para 2018, a gente teve um crescimento muito legal, que fez com que a gente criasse uma empresa para administrar o evento. Então a Summit Hub, na verdade, ela foi uma empresa criada para fazer a administração da Gramado Summit. E conforme a gente foi se estruturando cada vez mais, a gente descobriu outras formas de causar ainda mais impacto fazendo aquilo que a gente sabe, eventos e conteúdo para todo um ecossistema. E uma das coisas mais legais que a gente está lançando agora em 2020, além da Gramado Summit, obviamente, é o Summit Talks, que é um bate-papo itinerante que a gente circula por algumas cidades do país, levando cada vez mais esse tema que é super importante para municípios que muitas vezes não têm tanto acesso ao assunto. Inspirado na Web Summit, que na época ocorria em Dublin, você trouxe a proposta de criar um evento no Brasil, mais especificamente em Gramado, na Serra Gaúcha. Como se deu a escolha dessa localidade? É isso aí. A Web Summit, na verdade, foi minha grande referência, né? Quando eu conheci a Web Summit ainda em Dublin, eu tinha uma pequenina startup aqui de Gramado mesmo. Para mim foi uma grande inspiração chegar em outro continente, apresentando a minha startup, que ainda estava no seu estágio mais inicial possível, tendo relevância. Então, para mim, foi muito impactante porque eu sabia que Dublin também não era uma cidade com bases tecnológicas. Na verdade, Dublin acaba sendo uma cidade que é quase que um paraíso fiscal para grandes empresas de tecnologia, mas que o evento estava propondo uma espécie de mudança na matriz econômica. E eu entendi que essa poderia ser uma forma de levar para Gramado o mesmo tipo de transformação. E, obviamente, escolhi Gramado porque sou nascido e criado na cidade, e uma das coisas que eu aprendi com a minha família é que pra gente mudar o mundo, a gente tem que começar pela nossa casa. E a minha casa é Gramado, então foi por isso a escolha, começar a transformar o mundo a partir da minha cidade. Quase 85% do produto interno bruto, PIB de Gramado, é proveniente do turismo.
Quais são os desafios de montar um evento de tecnologia e inovação em uma região de economia baseada nessa atividade? Então, essa foi uma das partes mais difíceis para começar a Gramado Summit, mas ao mesmo tempo, Gramado, justamente por ser muito conhecida, nos trouxe alguns benefícios enquanto destino. Ponto negativo foi que no início, 2017, era muito complicado chegar em empresas e tentar convencer que Gramado poderia ser sede de um evento tão inovador quanto a Gramado Summit. Mas o que a gente fez em 2017 foi basicamente não perder tanto tempo tentando convencer grandes empresas, porque era difícil, e até porque era a primeira edição do evento, então a gente não tinha tanto dado assim, e focar em pequenos e médio empreendedores, que justamente buscam eventos para ampliar o seu networking. E aí a gente conseguiu fazer um evento que girou muitas pessoas. E já na segunda edição, a gente não tinha dificuldade de buscar grandes empresas e outros tipos de startup, porque, primeiro, o evento estava consolidado com um público muito fiel e, ao mesmo tempo, Gramado era uma cidade muito conhecida e tinha um evento já com grandes resultados. Então, as pessoas começaram a entender a Gramado Summit como algo diferente dentro de todo esse ecossistema de eventos que acontece no país. Então, a partir da segunda edição, o nome de Gramado nos trouxe muita força. Na sua opinião, qual a importância de descentralizar os polos de startups e democratizar o acesso às tendências mais inovadoras de mercado no Brasil? Olha, eu sou um defensor dessa ideia, porque o Brasil é muito grande e a gente tem uma cultura incrível, a gente é muito rico culturalmente, o que faz com que a gente tenha diferentes pessoas, com diferentes culturas, em diferentes localizações. E nem sempre aquilo que funciona no extremo norte vai funcionar no extremo sul. E a gente tem que, de certa forma, descentralizar o bate-papo de inovação e democratizar ele, levando para outras cidades, justamente para que essas cidades possam se reinventar por completo. Porque às vezes a inovação não é uma startup que está escalando o seu negócio e pode trabalhar da mesma forma com um país ou um continente. Muitas vezes é um município que precisa se reinventar, precisa se conectar, precisa buscar novas ideias, e para esse município estar sempre buscando informação em grandes centros é um pouco complexo. Então eu sou super favorável à ideia de cada vez mais o Brasil se ampliar para ter novos polos, ou na verdade ter diversos polos espalhados por todo o país. E é por isso que a gente tem hoje a Gramado Summit como principal evento, mas ao mesmo tempo a gente também cria a ideia de um Summit Talks para fazer esse evento itinerante e sair percorrendo o Brasil. Marcos, entre alguns dos principais apoiadores do evento, já estiveram marcas como o Twitter, a GetNet e a Random, além da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. Quais são as novidades nesse sentido para a próxima edição? É isso aí, a gente tem feito um esforço gigante para trazer as maiores empresas, as maiores agências, para estarem durante os 3 dias de Gramado Summit na Feira de Negócios. E para nós, a Feira de Negócios ela é tão importante quanto a área de conteúdo, porque o que a gente acredita é que quem consome a Gramado Summit começa buscando um conteúdo novo, uma inspiração, mas que é através da Feira de Negócios que ela encontra a oportunidade de fazer a sua empresa crescer. Então a gente, obviamente, já está renovando vários parceiros para que a Feira de Negócios cresça cada vez mais. Vocês terem uma ideia, vão ser mais de 20 mil metros quadrados de área construída na Feira de Negócios. E claro, na área de conteúdo a gente confirmou aí Jordan Belfort, o Lobo de Wall Street, de forma exclusiva em 2020 na Gramado Summit, como palestrante, e ainda por cima outros 120 nomes espalhados em 5 palcos de conteúdo. Porque para nós, a Gramado Summit, ela não pode ter apenas uma trilha empreendedora, trilha inspiracional. A gente tem que falar mais sobre outras áreas que são importantes para a inovação. Então a gente vai ter um palco de finanças, um palco de marketing e vendas, enfim. Vai ser realmente o maior brainstorming da América Latina. Além do Gramado Hub, vocês também promovem o portal Start Zero e o Summit Talks. Qual o propósito dessas iniciativas e como elas se diferenciam? Eu acho que essa é a parte mais legal do que a gente criou com a Gramado Summit. A Gramado Summit ela quer ter um ecossistema próprio.
Por que eu digo isso? Quando a gente começou o evento, a gente trabalhou muito em inbound marketing. E o inbound, basicamente, a gente começou através de um blog.gramadosummit.com. Com o tempo, a gente percebeu que a gente poderia usar o inbound, mas com outras estratégias e fazendo com que o nosso conteúdo pudesse trazer à tona alguns assuntos que muitas vezes são novidades até para o próprio mercado. E a gente entendeu que para fazer isso seria necessário criar um conteúdo próprio. E aí, ao invés de blog, a gente deu um nome para ele e chamou de Start Zero, que na verdade é a área de conteúdo da Gramado Summit. E a mesma coisa com o Summit Talks, que foi uma iniciativa que a gente começou em 2019 e 2020 a gente está oficializando como produto, porque uma das coisas que aconteceu muito ao longo dos anos foi que, acho que por ser Gramado, né, outras cidades e municípios começaram a nos procurar pedindo para que a gente fizesse a mesma revolução na sua cidade. Aí teve Petrópolis, Criciúma, e é muito difícil pegar um evento do tamanho da Gramado Summit e levar para outros municípios. É muito custoso e também não é o que a gente quer que a Gramado Summit cresça cada vez mais. Agora, se os municípios começam a buscar a Gramado Summit justamente para provocar uma transformação na sua matriz econômica, a gente não precisa levar a Gramado Summit inteira. A gente pode construir um evento itinerante que justamente escolhe municípios, entende a sua matriz econômica e leva um painel de alto impacto durante 3 horas para discutir algum tema que tenha a ver com inovação e a economia do município e que possa propor essa transformação. Então a gente criou o Summit Talks, que na verdade é um evento itinerante da Gramado Summit. E hoje, como a gente enxerga as coisas, Gramado Summit é um ecossistema que tem uma área de conteúdo chamada Start Zero e que tem eventos itinerantes através do Summit Talks. A sua empresa ela foi criada em 2017 e já está avaliada em mais de 10 milhões de reais. Mas cerca de 90% da receita provém de apenas um evento que ocorre anualmente. Quantas pessoas estão envolvidas direta e indiretamente nas operações? É muito bacana hoje quando a gente enxerga esses números e a gente vê o quão grande a Gramado Summit ficou em um curto período de tempo. Afinal, são 3 anos de evento, né? De empresa, 2 anos. É muito legal. O que para nós é muito bacana é também entender o número de pessoas que a gente movimenta, né? Nesses 3 anos. A gente começou o evento com 2 pessoas, mais ou menos. E hoje a gente tem 10 pessoas trabalhando no escritório da Gramado Summit. Quando o evento Gramado Summit acontece, a gente contrata de forma direta em torno de 50 pessoas e de forma indireta a gente vai aí a mais de 250 ou 350 pessoas. É muito grande porque existem montadoras, existem empresas de A e B e aí a gente perde um pouco esse cálculo, né? Mas de forma direta a gente contrata anual 10 pessoas que fazem parte do escritório da Gramado Summit e durante o evento a gente tem aí acima de 50 contratações de forma direta. A Summit Hub recebeu o selo Great Place to Work, que reconhece as empresas que garantem ambientes de trabalho favoráveis para os colaboradores. Qual é o segredo para ter tão pouco tempo de estrada e já estar ao lado de grandes marcas nesse sentido? Quando eu criei a Gramado Summit e, consequentemente, a Summit Hub, o que eu queria era fazer algo diferente do normal. Eu sei que existem regras, existem estatísticas para se montar uma empresa, mas eu acho que toda regra ela pode ser quebrada. E eu queria quebrar os padrões tradicionais de gestão empresarial e de criação de empresas. E aí eu entendi que para criar um ambiente como o da Summit, eu teria que fazer um ambiente que fosse exatamente a minha cara e que as pessoas que fossem aderindo à empresa fossem se sentindo em casa, entendessem que a Summit ela vai ocupar 80% da vida das pessoas que fazem parte dela. Afinal de contas, na verdade, eu acho que todo trabalho acaba ocupando 80% da vida de todas as pessoas. E que se a gente não fizer esses 80% valerem a pena, a nossa vida vai passar e vai ser uma coisa meio tediosa. Então, a gente começou com esse princípio que é entender que a Gramado Summit e a Summit Hub é parte da vida das pessoas. E a gente criou um senso de família, um senso de união que é super, super importante. Então, é muito bacana, obviamente, em 3 anos aí ter uma certificação do Great Place to Work, ter uma empresa de 10 pessoas do lado de empresas gigantes, é incrível, mas eu acho que é o resultado de um trabalho muito bem feito e de muito trabalho, obviamente, mas que as pessoas que se envolvem nesse trabalho, elas se envolvem o coração acima de tudo. Em
Em sua terceira edição, o Gramado Summit teve um crescimento de 400% em termos de visitação. Em 2017 eram 800 pessoas por dia, em 2019 foram mais de 4.000. Que estratégias foram cruciais para a ampliação do público? É isso aí, a gente cresceu muito em 3 edições, né? São 2 anos de trabalho, 3 edições. E uma das coisas que para nós sempre foi muito clara no início é trabalhar com as melhores práticas de mercado, seja em inbound, que a gente foi uma empresa que começou muito em cima do inbound marketing, ou através de criação da própria base, né? Hoje a gente tem aí uma base muito grande de usuários das plataformas Gramado Summit que a gente foi desenvolvendo através do inbound. Mas eu acho que uma das coisas que foi muito importante e é até hoje é entender quem é o público do evento. Por mais que a gente não consiga ver as pessoas antes delas participarem, a gente pode buscar dados. É aquele papo de dados serem o novo petróleo, é o que a gente sempre buscou na Gramado Summit, assim, é tentar personificar quem a gente quer, como chegar e como converter essa pessoa em um potencial cliente. Então, foi muito disso. Eu acho que todas as estratégias que a gente traça, elas são muito claras em relação a entender quem são as pessoas que podem consumir a Gramado Summit até para conseguir ser o mais produtivo possível. Então, claro, isso tudo de forma prévia. Depois que a gente tem um cliente, o cliente tem que ter a experiência Gramado Summit. E aí, o que a gente faz, que é muito diferenciado, é entregar um evento que ele é incrível em todos os detalhes. Eu acho que muitas vezes a gente vai em um monte de evento pelo país inteiro e a gente não tem a excelência na experiência. E para nós, na Gramado Summit, a gente entrega excelência em toda a experiência de evento. Além do número de visitantes, o evento atingiu o âmbito internacional. Para a próxima edição, já está até confirmada a presença de Jordan Belfort, o ex-corretor da Bolsa de Valores que ficou conhecido como o Lobo de Wall Street. O que os visitantes poderão aprender? Então, 2019 a gente começou a internacionalizar a Gramado Summit. Agora em 2020 a gente está se consolidando como o maior brainstorming da América Latina. E como vocês disseram, a gente está trazendo ninguém menos do que Jordan Belfort, o Lobo de Wall Street, de forma exclusiva para o Brasil em 2020. Ele, além de ser um dos nossos principais palestrantes, o Jordan também vai estar trazendo para a Gramado Summit uma imersão em vendas. 100 pessoas vão ter a oportunidade de sentar durante 3 horas frente a frente com o Lobo de Wall Street e aprender as melhores técnicas de vendas que ele desenvolveu durante os anos. Claro, a vida do Jordan é extremamente polêmica, mas ele acabou desenvolvendo algumas técnicas muito bacanas para venda. E é o que a gente acredita que as pessoas que buscarem a Gramado Summit saiam também com conteúdo técnico muito legal. Além do Jordan, a gente vai ter outros 120 palestrantes em 5 palcos de intenso conteúdo. Toda semana, para vocês terem uma ideia, a gente confirma 3 novos nomes. A gente já tem mais de 30 nomes confirmados para 2020 e ainda por cima a gente vai ter essa feira aí com mais de 20 mil metros quadrados de área construída. Pra vocês terem uma ideia, nós estamos esperando mais de 8 mil pessoas por dia na Gramado Summit 2020. Então é um ano muito, muito bacana e eu sugiro a todos comprarem o seu ingresso de forma antecipada, porque quanto antes eu compro o meu ingresso, mais barato ele é. Os ingressos para os 3 dias de evento, eles giram em torno de R$ 430 até R$ 7.500. Quais são as diferenças entre esses ingressos e qual é o valor agregado para esse investimento? É isso aí, os ingressos, na verdade, da Gramado Summit 2020 começaram sendo vendidos durante a Gramado Summit 2019 por um preço super especial, até para motivar as pessoas que participaram em 2019 para participarem mais uma vez em 2020. Quando a gente abriu a venda de ingressos através do nosso site, eles começaram por R$ 430. Hoje já estão em 690. Obviamente, a cada período de tempo a gente muda de lote e esse ingresso vai subindo. Esse ingresso é o passaporte, ou 3-Day Pass. Te dá acesso aos 3 dias de evento, a toda a área do evento, seja a feira de negócios ou os 5 palcos de conteúdo. É o 3-Day Pass padrão. Agora, a gente tem um ingresso bem mais caro, sim, que é uma imersão em vendas com o Lobo de Wall Street, que além de a pessoa ter acesso à feira de negócios, ter acesso aos 3 dias de evento nos palcos de conteúdo, a pessoa que está fazendo esse investimento tem uma experiência única, que é a oportunidade de fazer parte de um grupo de 100 pessoas
que vão ter a chance de ficar frente a frente com o Lobo de Wall Street durante 3 horas, fazendo essa imersão em vendas que é exclusiva no país. As pessoas que fizerem esse investimento, e lembrando que é um número muito limitado de ingressos, num universo de 8.000 pessoas, apenas 100 pessoas vão ter essa oportunidade, esse grupo vai ter a chance de estar cara a cara com o Lobo, aprendendo as melhores técnicas do mercado com um cara que desenvolveu as melhores técnicas de venda do mundo. Então, essas são as diferenças de ingresso. Obviamente que mais pra frente a gente também vai liberar o Day Pass, que é um ingresso para pessoa que não pode participar ou não quer participar os 3 dias, vai poder escolher um dos dias para participar. Mas isso vai ser mais pra frente, se eu não me engano, a partir de fevereiro. Antes do Gramado Hub, você também trabalhou durante muitos anos no Fast Tours, o Gramado Tourism Trade Show. O que aprendeu lá que foi útil para as atividades que você desenvolve hoje? O Fast Tours foi toda a minha base. A minha mãe, ela tá na área de eventos há pelo menos 30 anos e ela é uma das 25 personalidades da indústria do turismo no Brasil. Então, com o Fast Tours eu pude vivenciar como é fazer um evento do zero e o quão complexo é para fazer a gestão de uma empresa que vive de eventos, principalmente quando um evento tende a ser a maior parte da receita dessa empresa. Então toda a minha base de aprendizado foi em cima do Fast Tours, e o Fast Tours tem uma coisa muito legal que a Gramado Summit carrega no seu DNA, que é, como eu disse anteriormente, entregar excelência através dos seus eventos. Então, o Fast Tours é um evento que entrega excelência. A Gramado Summit é um evento que entrega excelência para o seu cliente. Marcos, na sua opinião, quais são os segmentos que mais vêm atraindo aportes para startups no país? Olha, a gente não tem dados a nível nacional. Obviamente, existem associações que conseguem ter dados específicos e mais concretos. Mas o que eu vejo à frente desses 3 anos de Gramado Summit é que cada vez mais o investimento está se diversificando, né? A gente vê startups de diferentes segmentos recebendo grandes aportes, mas ainda há um interesse muito grande em fintechs. E eu acredito que esse é um segmento que tende a crescer cada vez mais, porque existe um número muito grande de fintechs sendo criadas quase que diariamente. Claro que são muito poucas que conseguem permanecer muito tempo no mercado, mas elas conseguem causar um impacto muito rápido. Eu não estou falando de fintech que só traz benefício consumidor final. Muitas fintechs B2B, elas também acabam tendo muita atração de mercado. Então, como eu disse, eu não tenho dados concretos, até porque não é papel da Gramado Summit fazer isso, mas a gente vê que existe esse interesse em fintechs desde a primeira edição, crescendo a cada ano. Em uma entrevista à imprensa, você chegou a dizer que a revolução tecnológica não tem CEP para acontecer. Como os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul se comparam a outras regiões do país em termos de investimento em inovação? Exatamente o que eu acredito. Até a Gramado Summit é a prova disso, né? A gente está aí numa cidade que tem um único CEP e a gente está transformando a maneira que as pessoas participam de eventos e transformando a experiência delas em eventos como a Gramado Summit. O Rio Grande do Sul como um todo, ele teve um crescimento muito bacana desde a criação do próprio evento. Segundo a Associação Brasileira de Startups, a comunidade do Rio Grande do Sul de startups é a segunda maior do país. A gente está atrás só de Florianópolis e, obviamente, Santa Catarina hoje é o maior polo de startups do país. É incrível o trabalho que foi desenvolvido lá. Paraná também está com uma frente muito grande. Existem startups gigantes como Contabilizei, a eBanks, que é uma fintech que acabou de virar um unicórnio e ela tem a conta do Spotify do Brasil, então eles fazem um trabalho incrível, também vem crescendo muito. Eu acho que hoje a região sul, na verdade, ela não perde em nada, a região sul como um todo não perde em nada para outras regiões do país. Claro que concentração de negócios em si ainda está em São Paulo, mas eu já vejo o sul com uma força gigante. Você foi convidado para escrever um livro sobre os desafios do empreendedorismo. O que a gente pode esperar dessa obra que deve sair ainda esse ano? Essa é a parte que eu ainda estou me acostumando, né? Eu sempre me considerei um empreendedor acima de tudo e agora eu começo a colocar no meu currículo autor. Espero que autor de best-seller.
Mas foi muito legal o convite. Eu recebi o convite do Gustavo, que é CEO da Belas Letras, que é uma das editoras mais legais que a gente tem no mercado hoje. Eles tiveram alguns lançamentos como o Papai é Pop, do Marcos Piangers, Vai Lá e Faz, do Thiago Matos. O Gustavo, ele um dia quis conhecer o escritório da Gramado Summit, a gente bateu um papo, a ideia foi muito bacana e deste papo surgiu a ideia de escrever um livro, me convidou para fazer esse livro e a gente intitulou o livro Não Seja Foda, Seja Humano. Justamente porque a gente tá numa onda de achar que o empreendedorismo é uma coisa muito fácil, muito simples, e a gente tem um monte de livro que usa dessas frasezinhas e dessas palavras para passar insights para as pessoas começarem a empreender, o que é legal, só que isso não é um empreendedorismo como um todo. A história de um empreendedor ela é muito, muito maior do que insights motivacionais. E o que eu acho que a gente não pode esquecer é que empreender não é fácil, empreender é difícil pra caramba, e eu espero no meu livro mostrar um lado diferente do empreendedorismo, um lado real mesmo, onde é um lado cheio de dor, cheio de dificuldade, mas que com muita persistência tudo vale muito a pena se o teu objetivo enquanto empreendedor é mudar o mundo. Então a gente criou esse título aí, Não Seja Foda, Seja Humano, vai estar chegando em 2020 e o que eu espero é que as pessoas que leiam o livro vejam o lado real do empreendedor, que ele não deveria ser tão glamourizado assim, mas ele é bonito. Eu acho que empreender é um ato de nobreza num país como o nosso. Apesar de já ter conseguido conquistar muito sucesso e reconhecimento, o que ainda falta na sua trajetória como empreendedor? Sabe que pra mim ainda tudo é muito novo, né? Claro, quando a gente para, respira, olha para trás, a gente vê que muitas coisas a gente já conseguiu conquistar em um curto período de tempo. Mas eu acho que a gente tem muito pela frente ainda. Eu quero que a Gramado Summit seja reconhecida nos próximos 5 anos como um dos maiores eventos do mundo em inovação e tecnologia, estando do lado de grandes eventos como o Web Summit, como SXSW. Essa é a minha grande meta, assim, que a Gramado Summit seja reconhecida neste nível, esteja do lado desses outros grandes cases. E eu acho que uma meta que eu coloco para mim, mas que ela não tem fim, é impactar o maior número de pessoas possíveis. Eu quero impactar a vida de milhares de pessoas através daquilo que eu sei fazer, que são eventos capazes de mudar o mundo. Então, quanto mais pessoas eu impactar, quanto mais pessoas me mandarem um e-mail aleatoriamente agradecendo por aquilo que a gente criou, eu vou estar cada vez mais feliz. Então, como eu disse, essas são talvez as minhas 2 grandes metas de vida enquanto empreendedor. Em uma de suas palestras recentes, você afirmou que entender o consumidor deve estar sempre em primeiro lugar e que não existe inovação sem erro. Poderia explicar pra gente um pouco desses 2 conceitos na prática? Claro. Bom, eu acho que eu queria começar pela segunda parte, de que não existe inovação sem erro. Eu acho que o que as pessoas, em geral, têm que entender é que pra gente inovar, a gente tem que testar. E pra gente testar, a gente tem que errar. Ou seja, nenhuma grande inovação, ela simplesmente surgiu porque um empreendedor acordou um dia, teve uma ideia, tirou ela do papel e tudo funcionou da melhor maneira possível. Muitas vezes a gente tem que entender que o erro é justamente parte desse processo. A gente tem que começar a colocar nas nossas organizações uma cultura de testes, ou seja, o erro fazer parte do processo, porque com o erro a gente aprende, com o erro a gente inova. Existe tanta empresa que prova o quanto isso é necessário. Um dos exemplos que eu adoro dar, a Apple criou em 2010 um tablet chamado iPad, que foi o produto da Apple que mais rápido vendeu na história, e, se eu não me engano, foi um dos produtos que mais rápido vendeu na história do mundo a partir do seu lançamento. Mas essa mesma Apple de 2010 foi a Apple que lá atrás, lá por meados de 1990, tinha um tablet também, tinha um tablet chamado Newton, e que foi quando Jobs retorna à Apple como CEO interino, foi descartado pelo Jobs, porque para o Jobs nunca fez sentido um tablet, e que a maneira como a gente, enquanto consumidor, iria consumir conteúdo não seria através de tablet, até porque o Newton praticamente quebrou a Apple. Alguns anos depois, lá estava a Apple lançando o tablet. Então, toda essa inovação ela só consegue ocorrer porque justamente existe o erro no meio do caminho, e o erro traz o aprendizado. Eu acho que mais importante do que isso é que para a gente ter um time capaz de inovar, a gente tem que deixar o time tentar. E tentando a gente erra. Só que com o erro a gente aprende. Tudo depende da nossa capacidade de entender o erro
e começar a melhorar o processo. E o fato de eu sempre citar que a gente tem que olhar o consumidor como ponto principal é porque justamente a economia ela só funciona se existir um consumidor. Por mais que existam empresas que trabalhem B2B, é o consumidor lá na ponta que faz toda essa economia girar. E de nada adianta a gente fazer negócios para outras empresas e nunca se perguntar quem é o consumidor lá na ponta. Marcos, muito obrigado pela sua participação, foi um prazer enorme recebê-lo aqui no Negócios em Pauta, mas agora, antes de ir embora, você poderia dividir uma dica de gestão e negócios com os nossos ouvintes? Mais uma vez, eu agradeço demais aí a oportunidade de estar conversando um pouquinho sobre a Gramado Summit, sobre os nossos projetos. E eu acho que a melhor dica que eu posso dar para quem está nos ouvindo é justamente aquela que eu estou usando para escrever meu livro, né? Não seja foda, seja humano. Eu acho que cada vez mais as pessoas têm que buscar o empreendedorismo porque estão querendo transformar o mundo. Eu não acredito que os grandes negócios que vão durar vários e vários anos no mercado, eles começam apenas para dar uma qualidade de vida financeira melhor para a pessoa. Eu acho que esses negócios, eles têm um curto período de vida. Grandes negócios e negócios de impacto, eles querem mudar o mundo. Então, quando vocês começarem um negócio, comecem um negócio com propósito. Propósito é capaz de mudar o mundo. E o principal, tenham muita persistência, porque nada nesse mundo supera a boa e a velha persistência. Eu acho que já dizia Ray Kroc aí no filme Fome de Poder, e é uma verdade, é uma máxima, porque todo o resto ele acaba ficando pequeno diante da persistência. É isso aí, galera, obrigado mais uma vez, contem sempre com a gente, Gramado Summit 2020 de 5 a 7 de agosto, e quem quiser acessa o site www.gramadosummit.com, vai ser um prazer receber todos aqui, beleza? Tá, eu adorei esse papo e já me empolguei para arrumar as malas e partir com destino a Gramado em agosto. Quem pensava que por lá só existia cinema e cultura, agora já sabe que a cidade tem também um dos principais hubs de empreendedorismo do país. Que nos próximos encontros saiam novas ideias e novidades para melhorar o dia a dia dos brasileiros nos mais diversos setores. Mas chega de falar porque hoje a gente fica por aqui. Não, peraí, Danilo, já garante minha passagem e minha estadia, porque eu quero ir com você nesse evento, por favor. Bora, vamos lá. Vamos lá, em agosto a gente quer trazer novidades em primeira mão aqui para os nossos ouvintes. E antes que você desligue e nosso tempo acabe, lembre-se que dá pra continuar ouvindo a gente no Spotify, no Deezer, no iTunes ou no YouTube. Mudou de ano, mas nada mudou, tá? A gente continua em todos esses canais. Procura lá pelo Negócios em Pauta e acessa todos os nossos acervos do programa, tá? Você vai conseguir ouvir tudo. E também não se esqueça de seguir a gente no Twitter, no Facebook e no Instagram. Interage com a gente lá também, que queremos muito ouvir sua opinião e sugestões de pauta para o nosso programa. Um grande abraço e até a próxima semana. Nos vemos na próxima quarta-feira. Até lá! Negócios em Pauta.